Bom dia, bonjour, queridas e queridos Robertistas, chers Robertistes. Eu voltei et je vais parler en portugais dans cette vidéo. Je ferai une autre en français. Vou falar em português e vou fazer uma outra em francês daqui a pouquinho. Por que eu voltei hoje? Porque hoje é um dia especial. Hoje é o dia de São Roberto. E aqui na França nós temos uma cultura que vem da tradição católica, que antigamente era obrigado a colocar o nome de santo, os cristãos eram obrigados a colocar o nome de santos nos filhos, mesmo no Brasil. Eu me lembro que minha mãe conta, eu e os meus irmãos não temos um nome muito comum, mas era obrigado a colocar um segundo nome que fosse cristão. E por isso nós temos os nomes, um nome estranho no começo, como o meu é Celuí, e sei que é uma coisa que poucas pessoas viram por aí, mas é Celuí Roberta. Roberta por causa que é de São Roberto, que é um santo cristão. Então, e essa tradição era em todo mundo que fosse cristão deveria colocar um nome assim. E aí, aqui na França, apesar deles não serem tão católicos quanto no Brasil, eles guardam essa tradição, porque o povo francês é um povo que gosta muito de guardar a tradição. Isso é uma coisa muito interessante que eu acho neles. E então nós temos o dia do santo, e nesse dia todo mundo te deseja uma boa festa, porque eles não dizem o dia de São Roberto, mas eles dizem a festa de São Roberto. Então, as pessoas da família, os amigos que conhecem, eles mandam uma mensagenzinha dizendo boa festa para você, que se chama tal nome. Por exemplo, se você se chama José, no dia 19 de março você vai receber algumas mensagens dizendo feliz festa, boa festa, enfim, bonne fête, en français. E isso é muito legal, é uma coisa diferente do Brasil, né? Que no Brasil nós perdemos essa questão, mesmo porque temos muitos nomes indígenas, isso é uma coisa muito interessante, e a partir disso também as pessoas começaram a juntar o nome de uma avó com a outra avó, por exemplo, e daí nós temos essa mistura de nomes que não leva a comemorar um dia específico, que é o dia do seu santo. Mas eu não poderia te deixar de vos contar isso, porque vocês são meus Robertistas queridos, mes chers Robertistes, e eu quero desejar para vocês um ótimo dia de São Roberto. De São Roberto. Não tem problema nenhum, pode ser um nome masculino que é transformado em nome feminino, não, e isso também é uma outra coisa maravilhosa, né, gente? Porque tá mais que na hora de acabar com essa história de não pode comemorar a Roberta não pode comemorar o São Roberto, ou não sei, vice-versa. Eu estou muito feliz de estar compartilhando isso com vocês. Vou tentar colocar mais alguns videozinhos para vocês, como antes, né? Para a gente conversar, trocar uma ideia, falar um pouquinho da cultura, falar um pouquinho de bem-estar. Então, eu vou tentar ainda colocar em breve, vou tentar ainda gravar hoje para vocês um videozinho para marcar a minha volta e que São Roberto interceda por nós para que eu esteja mais presente com vocês. Um beijo para todo mundo e a gente vai se falando. E boa festa de São Roberto para vocês.